Hoje não tem Rodrigo Aidar? Tem sim, senhor. Só que a gente inverteu a ordem do Aidar com a Ju, porque a notícia desta manhã é o anúncio pela Petrobras do fim da paridade internacional do petróleo, ou seja, uma nova política de preços para os combustíveis. Certamente isso vai gerar grandes repercussões no mundo econômico hoje. Ju, bom dia para você. Bom dia, Megália, Sheila, Carlinha, bom dia para nossos ouvintes. Olha, a gente já tinha a expectativa de que a política de preços da Petrobras seria outra, porque foi amplamente colocada ali na pauta da campanha do presidente Lula. Então, não chega a ser surpresa, as ações da Petrobras na Bolsa já tinham caído, perdido valor com essa expectativa, e hoje, então, sai essa confirmação de mudança na política de preços para gasolina e para diesel. O que era até ontem, né? O que era até então? Os combustíveis aqui no Brasil seguiam apenas duas variáveis, o preço do petróleo e o preço e o valor do dólar. Agora vão ser levadas mais outras referências de mercado. Petrobras, além do petróleo e do dólar, vai levar também o que ela chama de custo alternativo do cliente. Ele vai calcular as principais alternativas de suprimentos, também vai calcular o custo de oportunidade, levando em conta custos de produção, importação e exportação, e diz que também não vai ter uma periodicidade definida, como já é hoje. Na prática, o que os especialistas estão me dizendo é que é uma mudança de política de preços que parece uma suavização. Não é assim, petróleo sobe, dólar, você tem uma mexida e aí você passa aquilo totalmente para o preço. A ideia é colocar outros elementos para poder suavizar um pouco esses repasses para o consumidor final. Enfim, é visto como negativo para quem investe na Petrobras, mas aqui no relatório a Petrobras, a diretoria, diz que é uma fórmula que preserva a lucratividade, que parece que é uma suavização ao longo do tempo. Então, parece que é para preservar, mas é óbvio que se o petróleo explode, né, o petróleo for para $150, agora está 70 e pouco, né? Mas se tiver uma crise, por exemplo, é claro que os combustíveis vão subir. Mas a ideia é tentar colocar outros elementos ali. Você está falando sobre essa preocupação, né, de quem tem ações e tudo mais. Estou lendo aqui no relatório premissas. São 4, né, que estão colocadas aqui. Preços competitivos por polo de venda, participação ótima da Petrobras no mercado, otimização de seus ativos de refino e aí, por último, rentabilidade de maneira sustentável. Porque houve muitas críticas recentemente com relação ao pagamento de dividendos, né, para esses acionistas e tudo mais. Então, isso aqui aparecendo, será que não pode ser um peso ainda maior e pode derrubar ainda mais as ações da Petrobras nessa terça-feira? E também queria te perguntar com relação a esses preços competitivos por polo de venda, o que isso significa? Boa pergunta, Carlinha. Na verdade, hoje vai ter a digestão de, na prática, como é que isso vai funcionar. Então, assim, em linhas gerais, não surpreende, mas agora a gente tem que ver, obviamente, o que vai entrar nos detalhes. Tanto é que, na última distribuição agora de dividendos, já se previa que seria a última, digamos assim, tão robusta. Então, a gente também já esperava, né, pelos discursos do governo eleito, que haveria uma distribuição de dividendos menor do que estava sendo. Uma parte ali seria reinvestido. Então, eles estavam realmente fazendo uma crítica e, claro, que hoje pode piorar as ações da Petrobras, porque agora, efetivamente, passa a valer com esse anúncio oficial da Petrobras. E essa questão da rentabilidade, Carlinha, no fundo, o que parece é que a Petrobras ela não vai fazer nada agressivo, irresponsável, mas vai fazer algo que não é tipo o lucro máximo que poderia ter a Petrobras. Então você tem uma fórmula que faz ali um mix de interesses também dentro do país, de interesses produtivos, de exportação, enfim. Como é que isso vai funcionar exatamente na prática, a gente precisa acompanhar.
Ô Ju, muitos ouvintes se perguntam aqui porque aquilo que diz mais respeito à rotina das pessoas que abastecem seus veículos, também aos caminhoneiros, e a gente sabe como funciona com os caminhoneiros, porque eles são grandes responsáveis pela circulação de praticamente tudo que a gente comercializa no Brasil e que a gente exporta também, enfim. Como é que fica a frequência de reajustes? Porque o próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, já tinha falado antes desse anúncio oficial que haveria essa mudança na política de preços e que não seria nem o que a gente viu acontecer em 2016, 2017, ou seja, que a gente não teria nem uma paralisação no ano inteiro sem reajuste, depois quando vem o reajuste aquela paulada, nem mais de 100 reajustes num período tão curto, no intervalo de um ano. O que dá para a gente esperar em termos de frequência de reajustes? Dá para saber? Com certeza a frequência vai ser menor, Sheila. Essa que era a crítica ali, inclusive quando o presidente da Petrobras assumiu, Jean Paul Prat, ele dizia que a ideia era buscar algo intermediário, nem o que foi, inclusive, a política de combustíveis que levou à greve dos caminhoneiros no governo Temer, que aquilo realmente é algo que é impossível das pessoas poderem... Imagina, um caminhão sai de um destino para o outro, no meio do caminho sobe o preço, daqui a pouco cai o preço, então não dá para ser um repasse tão rápido, porque você cria uma insegurança de custos, e também não dá para ser, como você está colocando, um preço que é segurado durante um ano, porque você tem custos que vão mudando ao longo daquele período. Então, ele propõe aqui, junto com a diretoria nova da Petrobras, um mix entre aquilo que é custo realmente efetivo e ao mesmo tempo, ir segurando ao longo do tempo uma fórmula para que o consumidor final não tenha reajustes tão frequentes. Isso, na prática, já está meio que acontecendo já. A gente não está vendo, né, como era no passado, reajustes tão frequentes, mas a ideia é ter reajustes ainda mais espaçados e a Petrobras indo aos poucos, colocando ali dentro da sua estrutura de custos e repassando aos poucos, né? Não é tipo, subiu, já vou repassar, caiu, já vou repassar. Então a ideia é ter uma flexibilização maior. Inclusive, a gente está aguardando o anúncio de queda de combustíveis, isso já está sendo amplamente esperado, já houve ali sinalizações nesse sentido, e o que parece, Sheila, é que tem uma decisão técnica, tá? Ninguém está vendo nesse momento algo como uma interferência que possa prejudicar de forma política ali a Petrobras, porque o petróleo caiu bastante, e tem espaço, você tem uma defasagem hoje em relação a preços internacionais, tanto da gasolina quanto do diesel. Então tem espaço para cortar quando você olha tecnicamente. Agora, a gente tem que olhar na prática o quanto que essa fórmula, obviamente, vai pesar no caixa da Petrobras, né? O que eles dizem é que a ideia é ir suavizando e não criar um problema mais grave, né, em termos de dar prejuízo. Aqui eles falam que a ideia é manter, inclusive, a lucratividade e a produtividade da companhia. E veja que o dólar abre hoje cotado a 4,88, menor patamar dos últimos 11 meses, mas aguardemos as repercussões dessa notícia de manhãzinha.